Bem-vindos ao avanço do capítulo 66 da novela Marcados pelo Passado. Depois que Melissa expôs do Igu, dizendo que supostamente ela estava envolvida com JSMET, todo o ambiente ficou cheio de tensão. As palavras de Melissa fizeram com que todos começassem a se olhar sem saberem que acreditar e que a tranquilidade desaparecesse por completo. Devra, ao ouvir tudo o que estava sendo dito, ficou muito irritado com Azize. Não quis continuar no meio daquela situação e, completamente zangado, preferiu ir embora. Enquanto isso, Duigu ficou muito afetada por tudo que acabará de acontecer. Todo o caos que havia se formado por causa das acusações de Melissa a deixou completamente destruída. Azize, ao vê-la naquele estado, tentou se aproximar para levá-la embora e evitar que continuasse suportando aquela situação. No entanto, antes que pudesse fazer isso, Semo falou com muita dureza e disse a Duigu que não queria voltar a vê-la em sua casa. Essas palavras terminaram de destruí-la por dentro. Sem forças para responder, Duigu caiu no chão e começou a chorar, completamente afetada por tudo o que estava acontecendo. Enquanto ela permanecia ali, Semo continuava muito irritado e não conseguia controlar toda a raiva que havia acumulado. Em meio àquela situação, JSMET decidiu intervir e perguntou por que estavam tratando uma mulher daquela maneira. Também disse a Semo que ele estava agindo como um covarde. Assim que ouviu aquelas palavras, Semo perdeu o controle. Sem pensar mais, foi diretamente até JSMET e deu um forte soco em seu rosto. O que acabará de acontecer deixou todos completamente impressionados. Imediatamente começaram os empurrões e a briga entre eles, enquanto as pessoas que estavam presentes faziam todo o possível para separá-los antes que a situação saísse ainda mais do controle. O caos era cada vez maior e ninguém conseguia acalmar os dois. Enquanto tudo isso acontecia, Melissa observava a cena com uma evidente expressão de satisfação, consciente de que todo aquele conflito havia começado depois do que ela disse. Finalmente, várias pessoas conseguiram separar JSMET e Semo antes que continuassem se agredindo. Mesmo assim, o ambiente já estava completamente destruído e a família acabou se separando por causa de tudo o que acabará de acontecer. Ninguém sabia o que fazer nem como controlar uma situação que havia se tornado muito maior do que qualquer um esperava. A discussão não terminou ali. Até Fidan começou a discutir também, e disse que JSMET era um homem que enganava as mulheres. Suas palavras fizeram com que a tensão aumentasse ainda mais. Embora alguns tentassem acalmar as coisas, as brigas continuavam e a confusão seguia crescendo. Tudo acontecia no meio do bairro e também dentro da casa, onde as discussões não paravam. Enquanto isso, Devran fazia todo o possível para segurar Semo e impedir que ele voltasse a partir para cima de JSMET. Nesse momento, Yusuf chegou. Ao ver tudo o que estava acontecendo, também começou a discutir com Semo. Pediu que ele se acalmasse e que parasse de brigar de uma vez. No entanto, outra pessoa interveio para impedir Yusuf e lembrou que eles não tinham culpa do que estava acontecendo, perguntando por que continuavam se enfrentando entre si. Apesar dessas tentativas de colocar ordem, a discussão continuava crescendo. Então Devran voltou a intervir e lembrou que todos estavam do mesmo lado. Pediu que parassem de brigar entre si, porque enfrentar uns aos outros não iria resolver absolutamente nada. Enquanto isso, do lado de fora da casa, JSMET continuava completamente alterado. De lá, continuava chamando Semo para que saísse e continuasse brigando com ele. Dizia que estava esperando por ele e que queria descobrir se ele realmente era homem para enfrentá-lo novamente. Várias pessoas tentaram fazê-lo entender a situação e pediram que se acalmasse. Mas Azmet continuava muito alterado e não parava de provocar Semo. Em meio a toda aquela confusão, sua esposa tomou uma decisão e disse que, naquele momento, ele já não tinha mais casa e que fosse embora. Aquelas palavras mudaram completamente a situação para JSMET. De repente, além do conflito que havia provocado, ele também teve que enfrentar o fato de que agora praticamente havia ficado sozinho, enquanto tudo continuava se complicando cada vez mais ao seu redor. Depois de todo o caos que havia se formado, Devran continuava tentando fazer com que Yusuf e Semo parassem de brigar entre si. Os três estavam sentados ao redor de uma mesa tentando conversar sobre tudo o que havia acontecido, mas a tensão continuava muito grande e era evidente que ainda havia muitas coisas sem resolver. Semo continuava muito afetado por tudo o que havia ouvido e já não queria continuar com dúvidas. Por isso, disse que havia chegado o momento de conhecer toda a verdade e de entender realmente o que estava acontecendo. Naquele momento, olhou diretamente para Yusuf e perguntou se ele já sabia de tudo o que supostamente estava acontecendo entre Duigu e JSMET. Eu queria uma resposta clara porque sentia que precisava entender se os outros conheciam aquela situação desde antes e se ele tinha sido o único que não sabia de nada.
Yusuf respondeu com tranquilidade que, há muito tempo, sempre havia dito para ele se manter afastado de Duigu, mas que Semo nunca quis lhe dar ouvidos. Lembrou que, mais de uma vez, havia lhe dado aquele conselho e que ele tinha decidido ignorá-lo. Depois voltou a insistir que tudo que estava dizendo era verdade e que não tinha nenhuma intenção de inventar nada. Enquanto a conversa continuava e o ambiente permanecia muito desconfortável, alguém bateu à porta. Naquele instante, tanto Yusuf quanto Semo pararam de falar e ficaram olhando para a entrada para saber quem poderia ser. Devran foi quem decidiu se levantar para abrir. Quando abriu a porta, ficou frente a frente com Azize. Ao vê-la, perguntou imediatamente por que ela tinha ido até aquele lugar. Azize respondeu que havia ido apenas para procurar Semo porque precisava conversar com ele. No entanto, Devran deixou claro que, antes disso, ela precisava conversar com ele sobre tudo o que havia acontecido e sobre todas as coisas que, segundo ele, ela havia escondido dele durante todo aquele tempo. Mesmo assim, Azize não respondeu ao que Devran queria conversar. Simplesmente insistiu que primeiro iria procurar Semo para poder falar com ele, deixando Devran completamente de lado e ignorando por completo o que ele acabará de lhe dizer. Azize foi diretamente até a mesa onde Semo e Yusuf estavam reunidos. Assim que chegou, quis saber o que havia acontecido e perguntou a Semo por que ele tinha causado todo aquele escândalo e qual havia sido o motivo para agir daquela maneira. Deixou claro que aquela não era a forma correta de enfrentar uma situação como aquela e que, com tudo que haviam feito, no final acabaram humilhando uns aos outros. Também disse que nada do que aconteceu precisava ter acontecido daquela maneira e que as coisas poderiam ter sido conduzidas de uma forma muito diferente. Para ela, o que acabavam de viver havia provocado apenas mais problemas e mais dor entre todos os envolvidos. Semo, que continuava muito irritado com tudo o que havia acontecido, respondeu que ele só queria saber a verdade sobre o que estava acontecendo. Disse que sentia que Duigu praticamente o havia enganado e que, por isso, havia reagido daquela maneira. No entanto, Azize explicou que, naquele momento, o problema não girava em torno de Duigu, mas em torno dele mesmo e da maneira como havia agido. Lembrou que eles eram uma família e que o mais importante era proteger uns aos outros em vez de causarem ainda mais sofrimento. Também disse que tudo o que ele fez estava muito errado e que aquela reação apenas piorou uma situação que já era bastante complicada. Enquanto eles conversavam, Devran decidiu intervir na conversa. Disse que todas as pessoas cometem erros e que, em vez de continuarem discutindo pelo que já havia acontecido, deveriam pensar com calma no que poderiam fazer dali em diante. No entanto, Yusuf não concordou com essa ideia e respondeu que existem erros que podem destruir uma família por completo e que era justamente isso que estava acontecendo entre eles. O ambiente voltou a ficar muito tenso porque cada um via a situação de um ponto de vista diferente e ninguém parecia disposto a mudar de opinião. Azize voltou a se dirigir a Semo e disse que ele também estava escondendo muitas coisas. Explicou que justamente por isso ninguém havia saído para brigar por ele quando tudo aconteceu, porque havia coisas demais que os outros desconheciam. Depois tentou fazer com que todos entendessem que o mais importante para resolver qualquer problema era agir com amor e deixar de lado o orgulho e a raiva. Depois de dizer tudo o que tinha para dizer, decidiu ir embora, deixando Semo e Yusuf completamente pensativos, refletindo sobre cada uma de suas palavras e sobre tudo o que acabará de acontecer. Quando Azize já estava se afastando, Devran voltou a falar com ela e perguntou por que ela sempre agia como se passasse por cima dele e daquilo que ele sentia. No entanto, Azize apenas olhou para ele e teve a impressão de que Devran não havia entendido absolutamente nada de tudo o que ela acabará de dizer. Sentiu que suas palavras não o haviam comovido nem um pouco e que ele continuava concentrado apenas em seu próprio ponto de vista, sem realmente compreender a gravidade de tudo o que estava acontecendo. Depois daquele olhar, Azize decidiu ir embora muito irritada, enquanto Devran permanecia ali sem poder fazer absolutamente nada para impedi-la ou mudar o que acabará de acontecer. Enquanto todo o resto estava acontecendo, Yavuz estava reunido com Firat. Naquele momento, pediu que, por favor, ele ficasse em sua casa para poder jantar com eles. Depois daquele convite, todos acabaram reunidos ao redor da mesa compartilhando a refeição. O ambiente estava tranquilo e Firat agradeceu pelo gesto que estavam tendo com ele. Agradeceu por abrirem as portas da casa e por tudo que estavam fazendo para apoiá-lo naquele momento. Para ele, era importante reconhecer que não estava sozinho e que estava recebendo a ajuda das pessoas que estavam ali com ele. Enquanto conversavam durante o jantar, Yavuz pediu a Firat que lhe contasse em detalhes o que seu pai havia feito. Então Firat começou a explicar que seu pai praticamente o havia arruinado por completo. Disse que havia destruído tudo o que ele tinha e que as consequências haviam sido muito graves para ele. Ao ouvir essas palavras,
JMYT ficou completamente chocada, porque não esperava ouvir algo tão sério. No entanto, Firat continuou falando e voltou a insistir que seu pai havia acabado com tudo. Explicou que ele destruiu tudo que haviam construído durante tanto tempo e que, no final, decidiu vender tudo simplesmente por algumas moedas, sem pensar no esforço que havia por trás de tudo aquilo. Depois de ouvir essa história, JMYT comentou que, desde que conhecia o pai de Firat, sempre o havia visto como uma boa pessoa e que nunca imaginou algo assim. No entanto, Firat respondeu que já não tinha nenhuma dúvida sobre o que havia acontecido, porque havia encontrado registros antigos e também toda a documentação que servia como comprovação do que seu pai havia feito pelas suas costas. Essas provas permitiram que ele confirmasse tudo o que estava dizendo e demonstrassem que realmente havia sido traído. Ao ouvir que existiam registros e documentos que comprovavam tudo o que havia acontecido, Yavuz ficou completamente impressionado e compreendeu que a situação era muito mais grave do que havia imaginado no início. Enquanto isso, na casa, Azize tentou criar um ambiente familiar tranquilo para que todos, pelo menos, pudessem se sentar para comer com calma. Sua intenção era que deixassem de lado, mesmo que por um momento, todos os problemas que haviam vivido e aproveitassem aquele espaço para compartilharem juntos e conversarem como uma família. No entanto, apesar do esforço que ela fez para que tudo ficasse tranquilo, o ambiente continuava muito tenso. Ninguém conseguia se sentir realmente confortável, e era evidente que tudo o que havia acontecido continuava pesando sobre cada um dos presentes. Em meio àquele silêncio, Sem apareceu e, sem rodeios, anunciou que não ficaria naquela noite na casa. Disse que preferia ir para a casa de Devra e que voltaria no dia seguinte. Enquanto dizia essas palavras, manteve o olhar direcionado para Duigu, deixando claro que a mensagem era especialmente para ela. Duigu, ao ouvir aquela decisão e a maneira como Semo se dirigia a ela, ficou muito triste. Azize percebeu imediatamente o que estava acontecendo e tentou impedir Semo. Perguntou por que ele precisava continuar incomodando Duigu e por que continuava agindo daquela maneira quando a situação já era bastante difícil para todos. Semo respondeu que não era ele quem estava incomodando ninguém. Segundo ele, era Duigu quem o estava fazendo se sentir daquela maneira e quem havia provocado tudo o que estava acontecendo. Depois de ouvir essas palavras, Duigu decidiu se levantar. Disse que o problema era apenas entre ela e Semo e que seria ela mesma quem tentaria resolver as coisas. Sem dizer mais nada, saiu atrás dele com a intenção de alcançá-lo antes que fosse embora. Quando conseguiu ficar na frente de Semo, Duigu pediu que, por favor, conversassem por um momento. Disse que só queria uma oportunidade para explicar as coisas e que não entendia por que ele estava julgando-a sem realmente saber o que havia acontecido. Também pediu que ele permitisse que ela contasse sua versão antes de tirar conclusões definitivas. No entanto, Semo voltou a responder com a mesma firmeza de antes. Disse mais uma vez que não se importava absolutamente nada com o que ela quisesse dizer e que não queria ouvir nenhuma explicação. Depois de dizer isso, continuou seu caminho e foi embora, deixando Duigu completamente sozinha, imóvel e sem saber o que fazer depois que ele recusou novamente a oportunidade de conversar. JSMET não teve outra opção a não ser passar a noite em seu próprio estabelecimento, porque praticamente já não tinha uma casa para a qual pudesse voltar depois de ser expulso. Essa era a situação em que ele se encontrava naquele momento. Enquanto permanecia ali, Sevdet apareceu com a intenção de conversar com ele. JSMET o observou assim que o viu e imediatamente perguntou o que ele queria, porque havia ido até aquele lugar e o que estava fazendo ali. Não demonstrava nenhum interesse em receber sua visita nem em ouvir o que ele tinha para dizer. Sevdet respondeu que queria apenas conversar com ele. No entanto, JSMET reagiu com irritação e fechou a porta na cara dele para evitar a conversa. Apesar disso, Sevdet não foi embora. Disse que não entendia por que ele continuava se comportando daquela maneira, como se fosse um adolescente, e pediu que amadurecesse de uma vez por todas. JSMET voltou a responder com a mesma atitude e disse que a porta de seu estabelecimento estava aberta, que ele podia sair por onde quisesse e que, por favor, fosse embora de uma vez. Mas Sevdet decidiu não lhe dar ouvidos. Permaneceu dentro do estabelecimento e continuou conversando com ele porque considerava que ainda havia muitas coisas que precisavam ser ditas. Então começou a lembrá-lo de tudo o que havia feito ao longo de sua vida. Disse que ele tinha uma mulher que havia dedicado toda a sua vida a ele e que também tinha um filho que era uma pessoa muito valiosa. Depois perguntou o que ele havia feito em troca de tudo isso. Repreendeu-o, dizendo que a única coisa que fez foi enganá-los e agir como se quisesse demonstrar que era um homem forte e muito másculo. Quando, na realidade, suas ações apenas haviam provocado dor à própria família. Ao ouvir aquelas palavras,
JSMET começou a gritar e respondeu que nada daquilo lhe importava. No entanto, Sevdet também não ficou calado. Lembrou-lhe que era seu irmão mais velho e pediu que prestasse muita atenção a tudo o que estava dizendo, porque falava pensando nele e em tudo que havia destruído com suas decisões. Mesmo assim, JSMET voltou a repetir que nada daquilo lhe interessava e que não pretendia mudar de opinião. Inclusive, garantiu que, naquele momento, estava vivendo muito bem e que não precisava ouvir as repreensões de ninguém. Depois de ouvir essa resposta, Sevdet acabou perdendo a paciência. Muito irritado, disse ao irmão que esperava que algum dia ele pagasse por tudo o que estava acontecendo e por todo o dano que havia causado. Depois de dizer essas palavras, decidiu ir embora do local. JSMET ficou sozinho no estabelecimento e começou a dizer para si mesmo que estava muito bem, que não tinha nenhum problema e que ninguém podia se meter com ele, tentando convencer a si mesmo de que tudo continuava sob seu controle apesar da situação que estava vivendo. Devran decidiu fazer algo que poderia ser muito benéfico para todos. Por isso, levou Semo e os Zulfis Elijah até seu hotel com a intenção de dar-lhes uma oportunidade e ajudá-los a seguir em frente. Uma vez que estavam ali, conversou com as pessoas responsáveis pelo local e pediu que, a partir daquele momento, eles ficassem vinculados ao hotel. Também lhes disse que, por favor, atribuíssem cargos a eles para que pudessem começar a trabalhar. Sua intenção era dar-lhes uma oportunidade real e fazer com que fizessem parte da equipe, confiando que poderiam desempenhar bem as funções que lhes fossem atribuídas. Depois disso, Devran dirigiu-se especialmente a Semo e perguntou se ele teria interesse em se tornar assistente do diretor do hotel. Ao ouvir essa proposta, Semo ficou completamente impressionado porque não esperava receber uma oportunidade tão importante. No entanto, Devran explicou que aquilo seria um desafio para ele e que estava convencido de que poderia dar o melhor de si. Também deixou claro que confiava plenamente em suas capacidades e em tudo o que ele era capaz de fazer se comprometesse com aquele novo trabalho. As palavras de Devran fizeram com que o ambiente ficasse um pouco mais descontraído e, depois daquela conversa, todos acabaram rindo enquanto compartilhavam aquele momento. Enquanto Devran continuava caminhando ao lado deles e continuavam conversando sobre tudo relacionado ao hotel, de repente ele se encontrou frente a frente com Firat. Os dois ficaram frente a frente, durante alguns instantes, olharam fixamente um para o outro sem desviar o olhar. Então Devran perguntou o que ele estava fazendo ali e qual era o motivo de sua presença naquele lugar. Firat respondeu que simplesmente havia ido para observar algumas coisas. Depois de dizer isso, soltou uma risada e saiu do caminho para permitir que Devran continuasse caminhando com os outros. No entanto, enquanto observava Devran se afastar, Firat permaneceu olhando fixamente para ele. Naquele momento, começou a pensar consigo mesmo que Devran não sabia com quem havia se metido. Também disse a si mesmo que era melhor ele se preparar para tudo o que estava por vir, deixando claro que tinha um forte desejo de vingança e que não pretendia deixar as coisas como estavam.